Sou Fabiana Branco Lara, terapeuta ayurvédica, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa super importante, que são as nossas 5 fontes de alimentação e o nosso fogo digestivo. O que é isso e por que a gente vai falar disso? Quais são as nossas 5 fontes de alimentação? Pelo olhar da Ayurveda, por essa sabedoria ancestral, a gente considera que a gente se alimenta do que a gente vê, do que a gente fala, do que a gente ouve, do que a gente sente e do que a gente come. 5 fontes de alimentação. Vê, ouve, fala, sente e come. Que está relacionado aos 5 sentidos, aos órgãos do corpo. Então, quando eu falo para você, por exemplo, nossa, gente, hoje eu estava conversando com uma amiga, ela me falou uma coisa, putz, não caiu legal. Não caiu legal aonde? Foi uma conversa. E o que acontece? Você não digeriu essa conversa. Então, não é só o que você come como alimento, carne, arroz, frango, peixe, salada, macarrão. Isso é uma das 5 fontes de alimentação que a gente tem na vida. Então, eu estou na clínica, aí o paciente chega para uma consulta e começa a consulta, eu vou avaliar como é que estão as fontes de alimentação, quem é aquele ser, qual é a história que ele traz, e eu começo perguntando, qual é a sua queixa, o que aconteceu, o que te trouxe aqui? Aí ele vai falar, minha vida tá ótima, Fabi, putz, a minha alimentação tá incrível. Acabei de passar com uma nutricionista, ela falou que eu tenho que comer de tanto em tanto tempo, que os alimentos são esses, os temperos são esses, e tá tudo direitinho. Eu falei, mas o que te trouxe aqui então? Putz, eu tô com uma gastrite. Aí eu já levanta a minha orelha de alerta. Como assim? A alimentação tá boa, mas a pessoa tem uma gastrite. Aí eu continuo conversando mais um pouquinho. Então me fala um pouquinho, como é que está o seu casamento, com o que você trabalha, como é a relação com seus filhos, o que você tem feito em relação à sua espiritualidade. E aí a pessoa vai relaxando um pouquinho mais e ela fala assim, meu casamento está ótimo, meus filhos são lindos, que orgulho, estão crescendo, estão super bem. No trabalho eu não amo o que eu faço, mas está bem. Aí aquela pulga atrás da minha orelha continua em pé, porque tá tudo parecendo bem. Aí eu continuo perguntando. E me fala um pouquinho mais, tá casada há quanto tempo? Tô casada há 10 anos. Não, 15, né? Porque tem 5 de namoro, mais 10 de casamento. A gente tá meio distante. Não, a gente tem brigado bastante. Não, na verdade eu não amo mais o meu marido. E quando chega nesse ponto, eu entendo por que o estômago dela tá reclamando. Realmente, talvez ela tenha uma alimentação boa no sentido nutricional dos alimentos tradicionais que a gente compra na feira, no mercado, no hortifruti. Mas as outras 5 fontes de alimentação dessa pessoa talvez não estejam tão boas. Então o casamento tá ruim, o trabalho ela já tinha me contado que não era o que ela gostava, os filhos estão ótimos, ela não tem feito nenhum ritual de espiritualidade. E aí não tem a ver com religião, tem a ver com se religar, se reconectar com o que fizer sentido para esse ser. Então, quando eu falo das 5 fontes de alimentação, é importante a gente lembrar que a gente se alimenta do que vê, do que ouve, do que fala, do que sente e do que come. Isso são fontes muito importantes de alimentação. E eu vou digerir só o que eu como fisicamente? A comida do mercado, a comida do hortifruti, do supermercado? Não. Eu vou digerir o que vem pelos 5 sentidos. Então, se eu tenho uma briga com meu chefe e eu vou falar, nossa, fiquei com aquilo engasgado. O engasgado diz respeito ao não engolir, ao deixar aqui, ou não engolir ou não cuspir. Ou você fala, nossa, conversa com fulano, caiu que nem uma pedra. Caiu aonde? Você não engoliu a conversa, você não engoliu a pedra que o fulano te atacou, te mostrou.
É no estômago. Sim, é no estômago, mas tem também a parte emocional, a parte sutil. E precisa ser só de relacionamento? Não. Você pode assistir um filme, é visual, e aquilo te comover e ser maravilhoso e nutrir a sua alma. Você não fala assim, nossa, vou dar um exemplo que eu estava conversando agora com a Alê. O Alê é o anjo da guarda que filma aqui. Depois embaixo vai ter todos os dados do Alê, gente. O Alê falou assim, nossa, Fabi, esse final de semana eu gravei uma coisa no Municipal que foi maravilhoso. E o olho dele brilhava tanto, e aí eu entendo o quanto a música nutre o ser humano. Então, é só o que a gente fala? É só o que a gente ouve que é alimentação? Não. O abraço que você recebe, o abraço que você dá, é uma forma de alimentar as pessoas que você ama. O filme que você assiste, a música que você ouve, o livro que você lê, são formas de alimentação. A gentileza com que você trata o seu porteiro, a moça que trabalha na sua casa, é uma forma de alimentação para você e para quem recebe. Então, além da gente se alimentar do que vem de fora, é importante a gente lembrar que a gente também alimenta as pessoas que passam na nossa vida. Então, lembre-se de dar um sorriso, de ser gentil, de dar um abraço, de segurar na mão de alguém que está com insegurança, de passar por trás de alguém e abençoar delicadamente. Isso são formas de alimentação. O que isso tem a ver com a Ayurveda, com o que a gente está falando? 5 fontes de alimentação. Tem a ver com a sua saúde. Se você não se alimenta bem, o seu corpo vai reclamar. Você lembra que a gente falou dos 5 elementos? Nessas 5 fontes de alimentação, a gente tem também os 5 elementos. E aonde a gente vê que a gente está com uma alimentação boa? Na pele, no cabelo, no sorriso, no funcionamento do intestino, no xixi, no cocô, numa pele onde não tem acne, onde não tem cravo, onde ela não está oleosa, no seu bom humor quando você acorda, na sua paciência e resiliência com o que é diferente do que você acredita. Isso tudo tem a ver com alimentação. Então, quando eu penso em alimentação, eu penso em uma coisa muito sagrada e muito maior e ampla do que só o prato de comida que a gente come ali na mesa. Quando tem a história de que Jesus multiplicou pão e vinho, ele multiplicou a parte física, é o que conta a Bíblia, mas emocionalmente ele nutriu aqueles apóstolos de fé, de bênção, de esperança. Quando ele faz um sermão da montanha, ele está alimentando o quê? A fé, a esperança das pessoas. Quando a gente fala em Papai Noel, o que você está alimentando no final do ano? Você está alimentando a fé, o amor, o compartilhar tudo isso. Quando a gente comemora um ano novo, o que é um ano novo? O que é o Cronos, o tempo? São 365 dias que vira de um dia para o outro. Você fala, nossa, um ano novo. Gente, isso é uma sacada maravilhosa. Você traz alimento de esperança. Porque o ano novo vai ser melhor, porque no ano novo eu vou começar regime, porque não, esse ano eu vou fazer academia. Mudou alguma coisa? Mudou. Mudou que você foi alimentado de fé, de alegria, de esperança, de coragem para dar um passo além daquele que você tá, para ir atrás dos seus sonhos. E isso tudo é alimento. Então, eu fico empolgada quando eu falo de alimento. Já me perdi aqui, mas eu tô animada com isso. Vamos voltar para a aula. Alimentação. 5 fontes. Vê, ouve, fala, sente e come. E aí eu falei que a gente ia falar do Agni. O que é o Agni? Muito bem. Tudo isso que a gente come por essas 5 fontes tem que ser digerido. E por quem que é digerido tudo isso?
pelo lindo Agni, é o fogo digestivo. Aonde ele mora? O principal fogo digestivo mora no estômago, mas a gente tem mais de 13 tipos de Agni pelo corpo inteiro. No nosso corpo, cada tecido tem um Agni, cada célula tem Agni. O que é o Agni? É o poder de digestão de tudo que nutre o nosso corpo. E quais são as características do Agni? O Agni é quente, penetrante, móvel, seco, brilhante, leve e sutil. Lembra das qualidades que a gente viu nos outros vídeos? Agni também tem essas qualidades. Qual é a importância do Agni? Sem Agni não tem vida. Sem Agni você vai ficar doente. Sem Agni você não tem clareza de pensamento. Por quê? Porque a gente se alimenta das 5 fontes, a gente se alimenta dos 5 sentidos. E se qualquer uma dessas 5 fontes estiver entupida, debilitada, sem nutrição, o seu corpo vai reclamar. Como é que a gente sabe que tem bom Agni? A gente já falou. Intestino funcionando, pele bonita, bom humor, clareza no pensamento, isso é um indício de Agni bom. Como é que eu sei que meu Agni tá ruim, Fabi? Putz, eu tenho até uma clareza de pensamento, minha pele é boa, mas aonde eu percebo que meu Agni não tá bom? Eu como e arroto depois, eu como e fico com uma queimação no estômago. As pessoas me falam as coisas, eu fico muito melindrada, ou eu fico com muita raiva, ou eu tô sem ação pra vida. Eu como e logo depois me dá uma diarreia, ou eu como e meu intestino fica muito preso. Outra forma de você avaliar que seu Agni tá ruim. Nossa, Fabi, eu almocei uma saladinha, me deu um sono, eu não queria mais trabalhar, eu queria dormir, tava cansada. Agni ruim. Isso são indícios de que o seu corpo não tá na potência máxima que ele poderia para digerir o que você está comendo. Então essas são as formas da gente avaliar se você tem um Agni saudável ou se você tem um Agni que está desequilibrado. Saudável, você fica pensamento claro, as eliminações, xixi e cocô funcionando direitinho, a pele tá boa, você tá bem humorado, você tem ideias criativas, não funcionando. Intestino solto ou preso, arroto, pum, gastrite, gases, pensamentos obsessivos, muita tristeza, seu Agni tá ruim. Como é que são, melhor, vamos dar a pergunta, quais são os tipos de Agni que a gente tem? A gente tem 4, 4 tipos de Agni. O primeiro deles chama Tikshana, é um Agni mais elevado. Então vamos criar uma imagem para vocês entenderem o que é Agni. O Agni é uma lareira que a gente tem no estômago. Aonde começa a nossa digestão? O início da digestão é olfato, olho. Você olha o que você vai comer, você sente o cheiro do que você vai comer e daí você coloca na boca. Quando você coloca na boca, você avisa o seu corpo do que vai acontecer. E isso pode ser a comida, ou pode ser a palavra que você falou, ou o vídeo que você assistiu, a música que você ouviu. Mas falando da comida em si, quando a gente coloca na boca, a gente tem que fazer o quê? Mastigar. Por quê? Porque a gente tem dente na boca e não no estômago. O nosso estômago não tem dente. Então, a primeira parte da digestão começa no rosto. Olho, olfato e boca. Tem que mastigar direito? Tem. Por quê? Porque você está avisando o seu corpo que vai acontecer uma mudança de metabolismo, de qualidade daquilo que você pôs para dentro para ser transformado em pele, em osso, em gordura, em músculo, em esqueleto, em sistema reprodutivo, em pensamento, em sonhos. Começa mastigando. Depois ele vai descer, trato gastrointestinal, vai cair no estômago. O que a gente tem no estômago? A gente tem uma fogueirinha, que é o Agni, é esse elemento fogo que transforma tudo
que cai na barriga. A gente está falando dos alimentos, tá? Lembrando que as emoções e as outras coisas também a gente digere, mas agora eu estou falando dos alimentos. Esse primeiro Agni Tikshana é o mais elevado. O que acontece? É um fogo bem alto que a gente tem aqui no estômago. Ele é alto, ele tem uma ótima digestão, são os que menos engordam. É que normalmente quem tem um hipermetabolismo tem um Agni Tikshana. Ele come um pratão e depois de alguns minutos, meia hora, ele tá com a garganta seca, queimação, os calores, uma indigestão ácida, uma gastrite, ou deu uma diarreia nele, febre, coceira, urticária. As desordens da pele, em geral, são geradas por esse Tikshana Agni. O que acontece? Imagina uma fogueira aqui. Ela está queimando e está bem alta. Quando você coloca a comida num fogo bem alto, o que acontece? Queima. E não dá tempo de digerir. E quando isso passa para o seu intestino, para o seu fígado, vai uma comida queimada, não uma comida digerida. E isso gera toxina no seu corpo. Tikshana Agni é bom? Não. É um Agni elevado que vai queimar muito rápido a sua comida e você não vai absorver os nutrientes necessários para que seu corpo seja nutrido. Isso fisicamente, falando dos alimentos. Emocionalmente, que exemplo que a gente podia dar de um Agni elevado? É quando você olha uma situação, rapidamente já faz um julgamento e não é aquilo que você imaginava. O que acontece? Você toma uma decisão rápida, você queima uma etapa e tem um resultado que não é o que era provável. Então você olha na rua, seu namorado ou a sua namorada tá abraçando uma outra pessoa e você já fica puta da vida, com ciúmes ou bravo e vai lá tirar satisfação. E quando você chega perto para conversar, é uma prima dele que mora na Holanda e você nem sabia da existência dela, mas você já presumiu, o seu fogo subiu, você ficou puto da vida, foi tirar a satisfação. Por quê? Porque você não digeriu a situação. Você simplesmente queimou. Você não pensou, você queimou. E aí vai dar errado. Você vai explodir e não é o caso. Quando a gente come, o nosso Agni do estômago, né? Quando a gente come a comida e o nosso Agni do estômago tá alto, é isso. Queimação, indigestão ácida, gastrite, diarreia. Sabe quando a pessoa come e depois de meia hora ela sai correndo pro banheiro? Agni alto. Não deu tempo de digerir, o corpo já manda embora sem digerir. Primeiro Agni, Tikshana. Segundo Agni que a gente tem é o Manda Agni. Esse é um Agni mais baixo. Ele é pesado, ele é lento, ele é frio. É um Agni mais do Kapha. Ele tem pouco apetite, mas é constante. Ele tem um baixo metabolismo. Normalmente, quem tem um Manda Agni engorda mais. Às vezes, eu lembro que algumas vezes eu fui viajar com um namorado que ele era mais Kapha do que eu. E eu comia um monte de coisa e ele tomava água e comia salada e no final de semana eu tinha mantido o peso e ele tinha engordado 2 quilos. E juro, ele não tinha comido nada. É muita sacanagem isso. E o Manda Agni faz isso, você engorda de olhar pro doce. É muito triste, gente. Mas esse é um tipo de Agni. Então o que acontece? Ele causa uma falta de apetite. Lembra das qualidades? Ele é pesado, ele é lento. E o que acontece quando a gente está com um Manda Agni? No corpo a gente vai ficar, depois que a gente come, nauseado, com uma sensação de vômito, uma sensação de obeso, de lentidão. E quando esse Manda Agni fica por muito tempo, você desenvolve doenças como hipertensão, diabetes, você fica com sono, letargia, preguiça, tédio. Sabe o Gerfield? De novo eu vou falar dele. Ele come, ele fica deitado na caminha dele. Esse é o Agni
Manda Agni, é o Agni baixo, é o Agni lento, ele é da melancolia, da depressão. Emocionalmente, quando isso acontece, né? Quando você recebe uma notícia e não digere, sei lá, alguém te contou alguma coisa, você fica inconformado, você fica ali ruminando aquilo, não vai de jeito nenhum, você fala, não gente, não é possível isso, não, que droga, deve ter outra saída, ou poxa vida, que tristeza, essa notícia não podia ter vindo agora, e fica um mês nessa notícia até você conseguir digerir. Então, o Manda Agni é esse Agni baixo, onde a gente não dá conta do que é colocado para dentro do corpo como alimentação. Terceiro tipo de Agni. O nosso terceiro tipo de Agni é o Vishama Agni. É um Agni mais de Vata. Lembra como é que é o Vata? O Vata ele é móvel, variável, inconstante. Então, como é que é esse Agni? Esse Agni é aquele Agni que ele varia de acordo com as emoções. Ora eu tenho muita fome, ora eu tenho pouquíssima fome. Às vezes pequena quantidade de comida me faz muito mal. Aí no outro dia eu posso comer um x-salada, um cheeseburger, batata frita com milkshake e eu vou estar ótimo. É essa variação. O Vishama Agni ele é variante. Tem dia que está muito bom, tem dia que está muito ruim. Tem dia que está mais alto, tem dia que está mais baixo. O que acontece com esse Agni irregular? Ele vai causar distensão do abdômen, você vai ficar com a maior ponzeira, sabe aquela barriga que você comeu, ou você tá no restaurante, a pessoa tá do seu lado e a barriga tá assim, ó, aqueles barulhos, gases, cólica, barulho, isso tem a ver com o Vishama Agni. Quando a gente tem um Agni muito baixinho assim por muito tempo, o que acontece? A pele fica seca, pode dar dor no ciático, dor nas costas, insônia, ansiedade, medo, insegurança. Por quê? Porque vai agravar o seu Vata. Que situação é essa? Que, pensando emocionalmente, eu estou pensando aqui num exemplo para dar para vocês de um Vishama Agni. É mais ou menos como quando você compra uma roupa, sei lá, uma roupa toda de brilhos. E daí tem dia que você olha pra roupa e fala assim, nossa, tô maravilhosa, tô muito gostosa com essa roupa. Daí outro dia você abre o armário, você olha pra roupa e você fala assim, Jesus amado, por que eu comprei essa roupa? Que coisa mais cafona. Então o Vishama Agni é assim, um dia você digere, um dia você não digere. Ou uma outra situação são os questionamentos. Vou terminar, não vou terminar o relacionamento, vou sair do emprego ou não vou sair do emprego. É o seu Vishama Agni ali, discernindo e digerindo as situações. Quarto tipo de Agni é o Sama Agni. Sama é equilibrado. É quando a gente come, quando as emoções, quando os alimentos, quando a digestão, quando a evacuação e o xixi estão em harmonia. Um Sama Agni é um Agni positivo. Você tem fome na hora certa, você come na hora certa, você digere, evacua e manda embora no tempo próprio do corpo. Isso é um Sama Agni. Quando a gente está com Agni bom, com essa leveza e essa absorção e digestão positiva, isso gera na gente clareza, leveza, calma, uma mente amorosa, longevidade, imunidade alta, um corpo que não engorda, é um corpo que absorve o que é importante, manda embora o que não serve mais e continua a vida adiante. Então, um Agni bom é sinônimo de saúde boa. Os médicos ayurvédicos, eles falam que quem tem bom Agni tem uma vida longeva. Que se você tem um Agni bom, você pode comer veneno que será transformado em néctar. Ou seja, a sua potência digestiva transforma o que é ruim em o que é bom, se você está com ela em equilíbrio.
E aí, pensando nos Agnis, eu vou contar para vocês um pouquinho de como cada elemento dentro da digestão vai nutrir as partes do corpo. Então vamos lá. O que é o resultado de uma boa digestão em relação aos 5 elementos? Então, eu comi um alimento que tem o elemento terra. O que eu estou nutrindo? Músculo e estruturas fortes. Lembra que a gente está falando lá atrás da função de cada elemento. Então, se eu como elementos com qualidade terra, eu vou nutrir músculos e estruturas. Se eu como um alimento com bastante água, eu vou nutrir plasma, sangue e gordura. Se eu como um alimento com bastante do elemento fogo, as enzimas digestivas e o meu sangue vai estar bem nutrido. Se eu como um alimento com bastante elemento ar, o meu sistema nervoso vai estar bem nutrido. E se eu como um alimento com bastante elemento éter, mente e sentidos vão estar bem nutridos. Então, qual é a importância de você se alimentar bem e de ter um prato colorido com todos os elementos? É importante para você nutrir todos os tecidos do seu corpo, todos os níveis do seu corpo. O sutil, o mental, o físico, o emocional, é tudo uma coisa só. Não é separado. Então, ter uma alimentação saudável e não ter relacionamentos positivos, você está separando você em caixinhas. Ah não, minha alimentação é boa. Não, a sua alimentação não é boa. Para a sua alimentação estar boa, você tem que nutrir físico, emocional, espiritual, físico, emocional, espiritual, esqueci o outro, mental, recebi uma dica, mental e coração, né, gente? É sempre bom nutrir todos os campos do seu corpo. Por quê? Porque é tudo junto. O físico influencia no emocional, o emocional influencia no físico, o físico influencia no mental, o mental influencia no físico. E com essa interação, a gente vai criando um corpo saudável, um corpo harmonioso, uma mente com clareza. Por isso que é tão importante a gente cuidar das 5 fontes de alimentação e de qual é o nosso fogo digestivo e como ele está. Observar como ele está, observar como eu digiro o que a vida tem me trazido. E essa foi nossa aula sobre as 5 fontes de alimentação e o Agni.